E se te disséssemos que o Gênesis não é apenas o começo do mundo, mas o começo da sua própria história com Deus? Que cada personagem, de Adão a José, carrega uma parte do seu propósito, do seu chamado, da sua luta? Este filme não é só uma narrativa antiga, é um espelho espiritual que revela onde você está, para onde Deus quer te levar e por que Ele nunca desistiu da humanidade, nem de você. Você já se perguntou por que tantas promessas parecem distantes? Ou por que é tão difícil enxergar o plano de Deus em meio ao caos? Assista até o fim e descubra como o Antigo Testamento não é um livro ultrapassado, mas uma linha direta entre o céu e seu coração. Essa é a origem da salvação revelada com clareza, emoção e verdade. Não é só Gênesis, é você aqui dentro. Desde o começo, a Bíblia nos apresenta um Deus com um plano que vai muito além do que podemos imaginar. Não é apenas uma história antiga, é a história da criação de tudo, da origem da humanidade e principalmente da forma como Deus começa a tecer seu propósito eterno para cada um de nós. Você já parou para pensar que, no meio dessas narrativas, você está inserido? Que a história do Gênesis não é apenas para ser lida, mas para ser vivida em conexão com o plano de salvação que atravessa toda a Escritura? Hoje vamos entrar nesse mundo. Vamos desvendar o Gênesis como ele foi de verdade, mostrando as promessas, os propósitos e como tudo aponta para o seu lugar na história de Deus. Quando o mundo foi criado, Deus trouxe ordem ao caos. Ele falou e a luz surgiu. Cada detalhe, cada ser vivo foi criado com um propósito. A vida que ele deu a Adão e Eva não era apenas para existir, mas para florescer, para se relacionar com ele de forma íntima e verdadeira. Mas a desobediência entrou nessa história e com ela o afastamento, o pecado, o rompimento da comunhão que Deus desejava. Você sente às vezes essa distância, esse vazio que nada no mundo parece preencher? O que muitos não sabem é que desde o Gênesis, Deus já estava planejando a reconexão, a restauração de tudo que foi perdido, e você é parte ativa desse plano. Fique comigo até o final, porque essa jornada vai abrir seus olhos para entender sua missão, seu chamado e a esperança real que nasce desse livro. A história de Adão e Eva não é só sobre o primeiro homem e a primeira mulher, mas sobre o começo da nossa história pessoal com Deus. Quando Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, estava dando não apenas existência física, mas um propósito eterno. A intenção era clara, que vivêssemos em comunhão, cuidando da criação, vivendo em liberdade, mas dentro dos limites que garantem a vida plena. O pecado não era uma surpresa para Deus, e a promessa da redenção já começa ali, no jardim. Você já sentiu que a sua vida carece de um propósito maior? Que algo te chama para algo além do que o mundo oferece? Essa é a mesma voz do Éden falando hoje para você. Um convite para voltar à comunhão original, para entender seu verdadeiro valor e papel dentro do plano divino. O desafio que Adão e Eva enfrentaram é o mesmo que enfrentamos hoje. A tentação de desviar do caminho, a dificuldade de confiar plenamente na palavra de Deus e o custo de romper essa confiança. Mas a história não termina na queda, porque Deus, em sua misericórdia, já estava traçando a linha da salvação. Ele prometeu que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, iniciando a batalha pela restauração da humanidade. E essa promessa está viva dentro de você. Nos próximos minutos, vamos explorar como essa esperança evolui através de Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José, e como cada um deles revela uma parte do propósito maior de Deus, que é resgatar e transformar vidas. Não é apenas uma história para ser assistida, mas uma jornada para ser vivida. Noé entrou na história em um tempo de corrupção e violência, onde a humanidade parecia ter se afastado totalmente dos propósitos de Deus. Mas Deus, fiel às suas promessas, escolheu um homem justo para continuar o plano de redenção.
Imagine o peso de carregar um chamado tão grandioso, construir uma arca que salvaria não só sua família, mas também o futuro da humanidade. Noé representa a obediência em meio ao caos, a fé que não se rende mesmo quando tudo ao redor parece perdido. E aqui está uma pergunta que pode mudar sua vida. Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando a maioria escolhe o caminho contrário? Noé nos ensina que a fé ativa, a confiança no plano divino, é a ponte para a restauração. Essa lição é para todos que buscam propósito. Deus está sempre pronto para renovar o que foi quebrado, desde que nos coloquemos em suas mãos. O dilúvio não foi apenas um julgamento, mas um ponto de recomeço. Deus não abandonou o mundo. Ele o limpou para que uma nova geração pudesse nascer sob suas bênçãos. E essa história não é distante da nossa realidade. Todos passamos por momentos de crise, onde parece que tudo será destruído, mas o que Deus oferece é uma nova chance, uma nova aliança, um novo começo. É aqui que entendemos que a fidelidade de Deus transcende o tempo e as circunstâncias. Ao conhecer a trajetória de Noé, somos convidados a refletir. Qual é a arca que Deus está te pedindo para construir hoje? Qual área da sua vida Ele quer restaurar? Permaneça comigo, porque o caminho do propósito continua, e a cada personagem que vamos revelar, uma nova dimensão do plano divino se abre para você. Abraão é uma figura central que nos mostra a profundidade do chamado de Deus. Deus não escolheu Abraão apenas para ser um pai de uma grande nação, mas para ser o ponto de partida de uma promessa que mudaria a história da humanidade. Ele é o homem da fé que ousou sair de sua terra, deixar o conhecido para trás e confiar em um Deus invisível que prometia algo maior, um futuro cheio de bênçãos que ultrapassavam sua própria vida. Você já se sentiu chamado para uma missão que parece maior do que você mesmo? Essa é a essência do chamado de Abraão, que ecoa até hoje para cada um que deseja encontrar seu propósito em Deus. Abraão enfrentou dúvidas, desafios e momentos em que a promessa parecia distante, mas o que marcou sua história foi a perseverança na fé. Ele nos ensina que mesmo quando não vemos o resultado imediato, a fidelidade a Deus produz frutos eternos. A promessa feita a ele não foi apenas para uma nação, mas para o mundo inteiro, através do seu descendente. Essa promessa é a linha que conecta o Antigo Testamento ao plano de salvação em Jesus Cristo. Ao acompanhar a jornada de Abraão, o vídeo vai mostrar como essa conexão não é apenas história antiga, mas a base da nossa esperança hoje. E você, está disposto a acreditar e avançar, mesmo quando as promessas parecem distantes? Fique comigo, pois a história está apenas começando. Isaque, filho da promessa, representa o cumprimento de uma promessa que veio através da obediência e da fé. A história dele é um lembrete poderoso de que o plano de Deus se desenvolve passo a passo, geração após geração. Em meio a heranças, conflitos familiares e desafios, Deus manteve seu propósito firme. Você já sentiu o peso das expectativas e das dificuldades da sua própria família? A história de Isaque mostra que, mesmo em meio a imperfeições humanas, Deus trabalha para cumprir sua vontade. O relacionamento de Isaque com seus filhos, Esaú e Jacó, reflete os conflitos que muitos vivem hoje, rivalidades, escolhas erradas e a luta por bênçãos e identidade. Mas Deus não se limita a nossas falhas. Ele transforma cada situação para que seu plano avance. Isaque é a ponte que conecta a promessa de Abraão à nova fase que virá com Jacó. E em sua vida, aprendemos que Deus usa todas as circunstâncias para moldar aqueles que Ele chama. A pergunta aqui é: como você tem lidado com seus próprios conflitos e desafios? Está aberto para ver a mão de Deus, mesmo nas imperfeições? Não saia daí, porque ainda temos muito a descobrir sobre a fidelidade de Deus. Jacó, um homem marcado por luta e transformação,
nos mostra que o propósito de Deus não depende de perfeição, mas da disposição de mudar e seguir. Ele começou sua vida cheio de artimanhas, buscando sua própria vantagem. Mas depois de um encontro sobrenatural que mudou sua trajetória, Jacó recebeu um novo nome, Israel, e com ele uma nova identidade. Esse momento é essencial para entender como Deus trabalha em nós. Ele não apenas nos chama, mas nos transforma para que cumpramos nosso chamado. A história de Jacó é também uma lição sobre relacionamentos, reconciliação e o poder da perseverança. Depois de anos de luta, ele se reconciliou com Esaú, seu irmão, mostrando que o plano de Deus inclui restauração, perdão e nova vida. Para você que assiste, isso significa que não importa qual tenha sido seu passado ou suas falhas, Deus pode transformar sua história e te usar para um propósito maior. A cada passo, a promessa se aprofunda e a linha do tempo do plano divino fica mais clara. Fique comigo até o fim, porque tudo isso aponta para o clímax da redenção e para o seu lugar nessa história. José é a prova viva de que Deus está trabalhando mesmo quando tudo parece estar contra nós. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele enfrentou rejeição, falsas acusações e anos de prisão injusta. Mas em cada situação, José não perdeu a fé nem a visão do propósito que Deus tinha para ele. Você já passou por momentos em que sentiu que tudo conspirava contra seus sonhos? Que parecia impossível ver a saída? José nos mostra que essas dificuldades podem ser exatamente o caminho para a glória que Deus preparou. O ponto crucial na vida de José é quando ele interpreta o sonho do faraó e é elevado a uma posição de poder no Egito, salvando uma nação inteira da fome. Essa virada não é apenas uma história de sucesso pessoal, mas uma lição profunda sobre como Deus usa nossos sofrimentos para cumprir seus planos maiores. Planos que nos incluem. Quando José perdoa seus irmãos e os acolhe, ele revela um coração que entende a redenção em ação, uma imagem clara do perdão que Cristo oferece a cada um de nós. Sua jornada é um convite para você refletir. Mesmo no vale da sombra da morte, Deus está te preparando para algo maior. Não perca o fio dessa história que vai muito além do Gênesis. Você, que busca essa conexão espiritual e clareza no propósito, verá como cada capítulo da Bíblia antiga é uma peça essencial para o quebra-cabeça da redenção. O Gênesis, com suas histórias de fé, luta e transformação, não é apenas passado. Ele é um convite para você se ver dentro da história de Deus, para pertencer a essa narrativa viva que continua até hoje. José, Isaque, Abraão, Jacó, suas vidas entrelaçadas são exemplos eternos de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle, tecendo um plano maior que ultrapassa o tempo e as dificuldades. E essa é a mensagem que este vídeo traz para você. A sua história também importa no grande desígnio de Deus. Cada desafio que você enfrenta, cada batalha, faz parte do processo de transformação que Deus usa para te preparar para o propósito que Ele tem reservado. Permaneça comigo até o fim, porque essa jornada pelo Gênesis não é apenas uma viagem pelo passado, é um encontro com a sua própria fé, um despertar para o seu chamado e uma confirmação de que você nunca está sozinho. Esaú é uma figura que muitos evitam discutir, mas sua história é um espelho para muitos de nós. Um homem forte, caçador, primeiro filho, com todos os direitos pela frente. Mas por um prato de lentilhas, ele despreza sua herança. Essa é uma das cenas mais impactantes do Gênesis. Uma troca rápida, aparentemente trivial, mas que revela uma verdade espiritual profunda. Quando trocamos o eterno pelo imediato, perdemos o que Deus reservou para nós. Neste capítulo, o roteiro levanta uma reflexão poderosa. Quantas vezes deixamos de lado promessas eternas por desejos momentâneos?
Quantas vezes vendemos nossa identidade por aprovação, conforto ou prazer instantâneo? O vídeo usa a história de Esaú para alertar com amor, mostrando que mesmo as oportunidades espirituais podem ser perdidas quando desprezadas. Mas também apresenta esperança, porque o Deus de Jacó também é o Deus que nos dá novas chances, se voltarmos o coração para Ele. Chegamos agora ao clímax da narrativa do Gênesis, a história de José, o filho mais amado de Jacó, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e depois exaltado por Deus ao posto mais alto do Egito. José é a prévia de Cristo. Ele foi traído, humilhado, mas permaneceu fiel. E no tempo certo, Deus o usou para salvar vidas. Essa é a mensagem central. Quando você é fiel no deserto, Deus te levanta para reinar em lugares que você nunca imaginou. Neste capítulo, o roteiro destaca a jornada de José como uma trilha espiritual de maturidade, dor, superação e perdão. É impossível ouvir sua história e não se perguntar: será que estou vivendo minha prisão agora, mas Deus está preparando meu trono? O vídeo mostra como cada queda de José era um passo para cima no plano de Deus e termina com a poderosa cena de reconciliação com seus irmãos, um retrato de cura, graça e restauração familiar. José ensina que seu passado não define seu futuro, que quando seus olhos estão em Deus, nem mesmo os traidores te impedem de cumprir seu propósito. Essa história conecta diretamente com o benefício que queremos destacar. Você faz parte da história de Deus, mesmo quando parece esquecido, rejeitado ou preso. Após apresentar todas essas histórias, de Adão até José, o vídeo agora une os pontos e faz isso como uma grande revelação cinematográfica. Todos esses personagens não estavam vivendo histórias soltas. Eles estavam construindo uma linha, uma trilha, uma ponte para Cristo. Aqui, o roteiro muda o ritmo, eleva a emoção e conecta tudo com o Novo Testamento. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, e séculos depois, da linhagem de Judá, nasce Jesus. A promessa feita no Éden de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente começa a se cumprir com cada geração. Este capítulo traz clareza espiritual. Ele resolve o problema central do vídeo, a falta de visão clara sobre como o Antigo Testamento se conecta com o plano de salvação. Agora, tudo faz sentido. O Gênesis não é apenas um livro antigo, é o início da sua história com Deus. Chegamos ao encerramento, mas na verdade é um novo começo. O vídeo fala diretamente ao coração do espectador. Agora que ele viu que o Gênesis é uma linha de propósito, que cada personagem foi usado por Deus para cumprir um plano eterno. A pergunta inevitável é: e você? Onde você entra nessa história? Esse capítulo é um chamado, um convite sincero, sem forçar, mas impossível de ignorar. O roteiro conduz o espectador a perceber que ele também é chamado a continuar essa história, que a promessa de Deus não terminou, que há uma herança espiritual esperando por ele, se ele quiser receber, que ele pode ser o José de sua geração, o Abraão da sua família, que ele pode ser parte viva da linha da fé. Agora você sabe, o Gênesis não é só um livro antigo, é o início de uma história que ainda está sendo escrita, a sua história. Deus não escolheu heróis perfeitos, escolheu corações dispostos, homens e mulheres que falharam, mas decidiram crer. Abraão, que ousou sair sem saber para onde ia. José, que sonhou mesmo quando estava na prisão. E você, que ainda está tentando entender onde se encaixa nessa promessa. Talvez você tenha vivido como Esaú, trocando o que é eterno por migalhas. Talvez esteja como Jacó, lutando com Deus, tentando entender sua identidade.
Ou quem sabe esteja no silêncio de José, esperando por um propósito maior enquanto tudo parece dar errado. Mas ouça com atenção. Você ainda está dentro da história. Você ainda pode carregar a promessa. E o mesmo Deus que escreveu o Gênesis está pronto para escrever um novo capítulo com você. Se essa mensagem tocou o seu coração e você quer mergulhar ainda mais nessa jornada, entender como o Antigo Testamento revela seu propósito hoje, eu preparei um e-book cristão poderoso. Ele vai te guiar passo a passo por essa linha de fé, te mostrar como aplicar essas verdades na sua vida, na sua casa, nas suas decisões. Clique no link na descrição e comece agora, porque o próximo capítulo da promessa pode começar com a sua decisão de hoje.